Precisamos de falar sobre liberdade. E para isso vamos falar do Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, uma obra que nos lembra que a liberdade pode ser-nos retirada não apenas pela violência, mas também pelo conforto, pelo prazer e pela distração. Bem-vindos de volta ao subterrâneo. Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo descreve uma sociedade que, à primeira vista, parece utópica, estável, sem carências materiais, orientada para o prazer e para a felicidade. No entanto, esta harmonia aparente assenta num controle total do indivíduo e na erradicação da liberdade. A individualidade é sacrificada em nome da estabilidade social e os cidadãos são geneticamente programados e psicologicamente condicionados para aceitarem sem resistência o papel que lhes cabe no sistema. O bem-estar funciona como forma de controlo político. Indivíduos satisfeitos, distraídos e anestesiados não se revoltam. Trata-se de uma manipulação subtil e sistemática dos desejos, dos pensamentos e das emoções. E aqui surge a pergunta: até que ponto é que os cidadãos de Admirável Mundo Novo são genuinamente livres? Numa sociedade em que a vontade e as escolhas humanas são rigidamente moldadas por fatores externos, a liberdade não passa de uma ilusão. Vamos então falar das principais estratégias de controlo representadas no Admirável Mundo Novo. Em primeiro lugar, temos o condicionamento genético. As noções de maternidade e paternidade tornaram-se obsoletas e até obscenas. A reprodução é totalmente artificial, possível graças ao avanço tecnológico. Durante o processo de fecundação, os embriões são submetidos a técnicas que os predestinam a um papel social específico, estabelecendo assim uma rígida divisão por castas. Nas castas superiores encontramos práticas eugénicas, ou seja, a seleção artificial destinada a produzir indivíduos considerados aperfeiçoados. Quanto mais elevada a casta, maior a estatura, a beleza física e a capacidade intelectual. Aqui surgem os alfas e os betas responsáveis pelos cargos mais elevados da sociedade. Nas castas inferiores, pelo contrário, aplica-se o digenismo, a manipulação deliberada para produzir indivíduos com limitações físicas e intelectuais, perfeitamente adaptados a funções simples e repetitivas. A estas castas pertencem os gamas, deltas e epsilões. É também aqui que entra o processo Volkanovski, que permite criar até 96 gêmeos idênticos a partir de um único óvulo, garantindo assim mão de obra abundante e homogénea. O objetivo é claro: assegurar uma ordem social sem tensões, onde não existe espaço para o questionamento ou para o desejo de mudança. Ninguém escolhe aquilo que será, todos são geneticamente programados para desempenhar uma função específica. Não há liberdade de escolha, apenas a ilusão de uma liberdade adaptada à função social. Mas não basta condicionar geneticamente. É preciso também que os indivíduos gostem daquilo que fazem, e é então aqui que entra o condicionamento comportamental. Uma das técnicas centrais é a hipnopedia, ou ensino durante o sono, apresentada como sistema estatal de educação moral. Durante o sono das crianças, frases e slogans são repetidos milhares de vezes, não apelando à razão, mas a um processo puramente mecânico. A repetição substitui assim a reflexão. Ideias que deveriam ser questionadas passam a ser aceitas como evidentes. Como diz Bernard Marx, 62.400 repetições fazem uma verdade. A força da hipnopedia reside precisamente na sua capacidade de moldar a mente desde a infância, transformando ideias impostas em identidade pessoal. Os indivíduos aprendem a associar as suas características físicas e intelectuais, que foram determinadas geneticamente, à casta a que pertencem, aceitando-as como destino inquestionável. Huxley fundamenta esta técnica em estudos científicos que nos dizem que o ser humano é mais sugestionável durante o sono ligeiro, aproximando-a de uma forma de hipnose institucionalizada e aplicada em massa. O paralelismo com regimes totalitários é evidente. A propaganda pela repetição, suspensão de factos e manipulação emocional. Eu não queria dizer nada, mas isto soa estranhamente familiar cá em Portugal. Que coincidência. O resultado não é então uma educação que forma consciências críticas, mas cidadãos conformados para quem as ideias do Estado se confundem com a própria consciência. Outro mecanismo central é o condicionamento neopavloviano. Bebés, ainda na fase de gatinhar, são colocados diante de flores e livros, objetos pensados para despertar curiosidade. Quando se aproximam, são submetidos a estímulos negativos como ruídos ensurdecedores e choques ligeiros.
Aqui o objetivo é simples: associar permanentemente sensações agradáveis a flores e a livros. Assim, em adultos, esses indivíduos sentirão aversão à natureza e ao conhecimento. Isto serve dois propósitos. Por um lado, impede o desenvolvimento do pensamento crítico e, por outro, protege interesses económicos do Estado. Por fim, temos o soma e o entretenimento, pilares fundamentais desta sociedade. O sofrimento é eliminado, a exclusividade afetiva é rejeitada e a distração é permanente. O indivíduo está sempre ocupado, sempre estimulado e constantemente imerso no coletivo, sem tempo nem espaço para pensar. A peça central deste mecanismo é o soma, uma droga apresentada como perfeita. Oferece fuga instantânea da realidade e alívio emocional constante. A sua função política é clara: neutralizar a insatisfação antes que ela se transforme em crítica. Ao manter os indivíduos satisfeitos, o soma reforça a conformidade e a obediência. Além disso, o soma aumenta a sugestionabilidade dos cidadãos, funcionando como um reforço da propaganda estatal. A alienação deixa de ser apenas individual e passa a ser politicamente funcional. O entretenimento coletivo cumpre o mesmo papel. Jogos, cinema sensorial e rituais constantes desviam os cidadãos da realidade social e política, apagando o espaço da deliberação. No Regresso ao Admirável Mundo Novo, a que se chama a isto envenenamento gregário. Em grupos, indivíduos tornam-se mais manipuláveis, perdem discernimento e autonomia, algo que Hitler compreendeu muito bem. A solidão é desencorajada, a participação coletiva é constante. Assim, o soma e o entretenimento não são distrações inocentes, mas instrumentos de controlo social. Uma sociedade permanentemente imersa em prazer imediato e distração, tanto ontem como hoje, dificilmente resistirá à manipulação e ao despotismo. É verdade que os cidadãos de Admirável Mundo Novo sentem que escolhem livremente. De facto, agem de acordo com os seus desejos, sem coerção direta. No entanto, estes desejos, a própria vontade em si, é condicionada externamente. E neste caso, será que podemos falar de genuína liberdade? Eles podem escolher que filme querem ver ou que entretenimento vão consumir a seguir, mas não podem escolher os seus valores, os seus projetos de vida ou o sentido da sua existência. Eles são apenas produtos da genética, do ambiente e da propaganda interiorizada desde a infância. A ausência de liberdade manifesta-se sobretudo pelo entorpecimento sistemático da deliberação. O pensamento é desencorajado e é visto como perturbador e perigoso. Sempre que surge uma oportunidade para o desconforto ou para a reflexão, o sistema oferece uma solução imediata: o soma, a tal droga que falamos há bocado. Pensar é um ato de resistência, é o primeiro passo para a autonomia, mas numa sociedade que rejeita o silêncio, a solidão e a introspecção, o pensamento torna-se incompatível com o modo de vida. Lenina representa o cidadão ideal do Estado mundial, distraído, alienado e convencido que é livre porque pode consumir prazeres sem limites. Esta é a falsa liberdade do hedonismo, uma aparência que oculta a ausência de alternativas reais. Aquilo que Huxley nos propõe não é apenas uma crítica ao totalitarismo clássico, mas uma reflexão profunda sobre a natureza da liberdade. No Admirável Mundo Novo, os indivíduos não sabem que são escravos. A dominação não se exerce pela força, mas pela ilusão da liberdade, e exerce pelo prazer, pelo conforto, pela distração. A liberdade reduz então as escolhas superficiais, enquanto a conformidade leva à uniformidade, e esta anula o livre-arbítrio. Como escreve Huxley, a tentativa de uniformizar o indivíduo constitui uma afronta à natureza humana, pois transforma a diversidade em conformidade e a liberdade em servidão. A grande lição que nos traz o Admirável Mundo Novo é que a liberdade não se perde apenas com violência, mas com conforto, prazer e distração, quando delegamos noutros o pensar e o decidir por nós. E esta advertência ecoa no presente. Talvez o poder hoje não se exerça por um tirano com um punho de ferro, mas por algoritmos, entretenimento constante e recompensas imediatas. Olhando agora para a tua própria vida, diz-me, achas que és realmente livre? Ou serás apenas mais um produto dos mecanismos de condicionamento que te rodeiam? Se não querem ser apenas meras marionetas, lembrem-se que a liberdade requer sempre uma vigilância constante. Um beijinho e até à próxima.